Amigos e amigas que nos acompanham, atenção redobrada. O que vamos revelar agora pode mudar o rumo das relações internacionais do Brasil e talvez o equilíbrio institucional do nosso país. Fiquem conosco até o final, porque os desdobramentos dessa história são gravíssimos. É isso mesmo, Carlos. Boa noite a todos. O governo brasileiro, em articulação direta com a Casa Branca, está tentando evitar um terremoto diplomático. Sanções contra o ministro Alexandre de Moraes podem estar mais próximas do que se imaginava. E quem está por trás disso? Nada mais, nada menos que o senador Marco Rubio, secretário de Estado cotado por Donald Trump. Vamos lá, um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, aconteçam e a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. A alegação é de quebra de decoro por ataques sistemáticos e deliberados contra instituições democráticas. Enquanto isso, a oposição vê a abertura dessa investigação como um tiro no pé do Supremo. A estratégia, segundo os oposicionistas, apenas fortalece a tese de perseguição política ao deputado licenciado. E essa tensão, minha gente, não é só protocolar. Há nos bastidores uma verdadeira queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal, representado por Alexandre de Moraes, e o governo americano, que cogita aplicar a Lei Magnitsky, usada para punir autoridades acusadas de violar direitos humanos. E por trás dessas ameaças, há também uma leitura política. Para o entorno de Trump, o que está ocorrendo no Brasil é perseguição. Perseguição contra Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo. Como reflexo, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro virou alvo de uma investigação no Brasil. Coincidência ou uma resposta indireta ao barulho vindo de Washington? Agora, pense comigo. Se os Estados Unidos seguirem com as sanções, o que nos espera? Um enfraquecimento das relações comerciais, uma ruptura diplomática ou até retaliações tarifárias? Lembrando que a Casa Branca tem um histórico de usar tarifas como arma geopolítica. E isso já aconteceu com a China, com o México e até com a União Europeia. Cris, o que nós estamos tentando aqui ao examinar essa sucessão de eventos é traçar qual é o cenário de risco, obviamente. Aí eu faço menção ao que vocês, que são profissionais de cenário de risco da Eurásia, escreveram aos seus clientes no mundo inteiro hoje de manhã. Vocês escreveram o seguinte: essa investigação aumenta o risco de que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos seja mais atingido ainda pelo que a Casa Branca possa considerar na investigação mais uma evidência de que o regime brasileiro está, sim, censurando quem se opõe a ele. E aí vocês complementam. Essa investigação apenas aumenta a possibilidade de uma sanção contra Moraes. E depois de um período calmo, a Eurásia considera que os riscos à relação bilateral aumentam. Sim, olha, eu acho que 2 pontos também para chamar a atenção. A gente viveu um período razoavelmente calmo na relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós mesmo na Eurásia, quando estava avaliando as repercussões do governo Trump para essa relação bilateral, estávamos muito preocupados no início do ano.
não só por causa de investigações contra o ex-presidente, regulação o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a regulação das redes, que é um tema sensível para o entorno do Trump, e também em relação ao Brasil com China. Dado o início desse governo, onde o Trump comprou tantas crises e fez um embate muito grande contra aliados na política tarifária, ele estava apagando incêndios muito maiores. Então, o foco não estava no Brasil. O que nós estamos vendo agora é que esses temas que estavam latentes eventualmente aparecem, né? Nós temos um secretário de Estado, Marco Rubio, com uma visão não só anti-China, mas também que está defendendo a visão do entorno do presidente Trump, que o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro representa uma perseguição política e é um governo que sempre se posicionou contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. E o embate entre o Elon Musk e o tribunal aqui é um histórico que ainda está vivo. Então, essa fala do Marco Rubio, para mim, é um sinal que algo vem. Não sei se vem através do ato Magnitsky, que é uma ferramenta poderosa de sanções que realmente é pesado, né? Isso pode dificultar a capacidade do ministro até ter uma conta bancária, não é? Ou pode ter uma sanção mais leve, de barrar a entrada nos Estados Unidos, não é? Você pode ter uma sanção mais leve, mas algum tipo de sanção vem, não é? Acredito eu, ao longo desse julgamento do presidente Bolsonaro. O que a gente alertou é que o pedido de investigação ao Eduardo Bolsonaro, logo depois das falas do Marco Rubio, parece que é o judiciário e o governo brasileiro dando uma troca ao fato que o Eduardo Bolsonaro está lá. Então, nós consideramos que sim, que é uma resposta direta à fala do Marco Rubio. Ela, inclusive, é mencionada nas peças pelas quais o Procurador-Geral da República e depois o ministro do Supremo dão início a esse inquérito, a essa investigação. Então, no fundo, eu até vi o debate de vocês ontem à noite, eu concordo com os comentários que vocês fizeram aqui. A postura do Itamaraty do governo Lula é uma de não reagir publicamente, mas houve uma resposta de pedido de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, sim, uma resposta institucional, que dá voz à tese que talvez que aumenta o argumento dentro da Casa Branca, que é perseguição política. Então, acho que o efeito não intencional foi de aumentar essa possibilidade de alguma sanção que vem. Talvez não venha nesse curto prazo, é difícil antecipar, mas algum tipo de sanção acho provável que venha. Exatamente, Carlos. E tem mais. O foco das sanções nem seria diretamente o caso Bolsonaro. O alvo real seriam as ordens de morais contra empresas americanas, as Big Techs, dentro do território dos Estados Unidos. Facebook, Rumble, X, antigo Twitter, todas estão no centro dessa tensão. Alexandre, ao exigir cooperação dessas plataformas, teria ultrapassado uma linha vermelha para o governo americano. E enquanto o Itamaraty tenta mediar com discrição, a verdade é que os dois lados estão dobrando a aposta. O Supremo segue firme no seu caminho, e os assessores de Trump estão cada vez mais inclinados a responder com força. A pergunta é, quem vai ceder primeiro? Ou melhor, alguém vai ceder? Porque do jeito que a situação evolui, podemos estar diante de uma escalada que foge do controle. E se há algo que aprendemos nos últimos anos, é que instituições inflamadas, sem diálogo, só agravam a crise. E quem paga essa conta, Fonseco? É o povo brasileiro. Seja pelo impacto na economia, seja pela instabilidade institucional. O risco não é só de imagem, é de ruptura mesmo. Não podemos fechar os olhos para isso. Por isso, minha gente, se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal. Precisamos manter essa conversa viva, com seriedade, respeito e responsabilidade. Informação de qualidade é o nosso compromisso com você. E seguimos atentos. A qualquer momento podemos voltar com novidades sobre esse conflito que pode marcar uma nova era nas relações Brasil-Estados Unidos. Até lá, mantenham-se bem informados. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. E lembrem-se, aqui a notícia é levada a sério. Fiquem com Deus.